sair desses lares, para a gente poder permitir esse bate-papo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo encarnatório e os transtornos de afetividade do ser humano. Não nos amarramos aqui aos aspectos da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas vamos trazer alguns pontos em que a gente pode tomar alguns pontos em cima de raciocínio no nosso dia a dia, sem que a gente nos apegue a questões teóricas, a não ser aquelas da doutrina, em que a doutrina possa nos facilitar o raciocínio daquilo que nós fazemos em nossas vidas. Como diria nas mensagens de Edilão, se você tem consciência da encarnação, basta refletir aquilo que você está fazendo, da oportunidade de nascer de novo. Então, meus irmãos, está com muito fundo. Tá? Consegue me ouvir? Um pouquinho mais alto, tá? Então, pessoal, as palavras de Emmanuel que a gente começa a tratar é o seguinte: o que nós, como espíritas, já frequentadores há algum tempo da casa espírita, que vem aqui, senta, toma uma lição, toma um passe e passa a refletir sobre nós mesmos, tanto no aspecto doutrinário quanto no aspecto moral, que é uma das duas bases da doutrina espírita, nós começamos a nos questionar, já que nós sabemos que o Consolador prometido nos traz algumas bases que nos fazem ter certeza sobre a vida após a morte, sobre as múltiplas reencarnações que nós já temos. Já que nós temos essa base, cabe a nós aqui uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo da nossa oportunidade de nascer de novo. A partir desse processo em que nós estamos vivenciando, saindo de uma base ainda do mundo de provas e expiações, da animalidade, em que os sentidos mais básicos do ser humano, que seja de preservação, o de alimentação, segurança, conforto, nós estamos crescendo para além. Nós estamos crescendo para um mundo de regeneração, em que as nossas dores serão dirimidas a partir do momento que nós soubermos tratá-las. Como assim? Todos nós, nas nossas vivências neste mundo de provas e expiações, temos as nossas dores. E as dores mais renitentes do ser humano, aquelas calcadas no seu espírito, partem do seu emocional. E quando nós falamos de transtornos de afeto ou de transtornos de humor, o humor quer dizer a nossa estabilidade da nossa saúde mental, lembrando que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde em si, o conceito de saúde não é só a ausência de doença, mas o equilíbrio entre a nossa saúde física, mental e a espiritual. E nós sabemos que as nossas experiências na Terra não têm sido fáceis, porque é através da dor, é através da experiência corpórea que conseguimos passar nos testes que a própria evolução nos impõe, através das diversas encarnações, para que nós possamos chegar do lado de lá um pouquinho mais leves, sem o peso do passado, que muitas das vezes são colheitas em que nós mesmos plantamos mais atrás ainda. E se nós olharmos nas páginas dos Evangelhos sobre as causas atuais e anteriores das aflições humanas, nós estamos olhando para aquilo que estamos plantando no momento e que colheremos no futuro. Aqui cabe a seguinte reflexão: se nós estamos colhendo hoje frutos de que nós não gostamos do sabor, cabe avaliarmos aquilo que estamos plantando. Pois tudo na vida é colheita e fartura. Tudo na vida é sementeira, cuidado e colheita. Então,
nós vamos rebuscar alguns momentos, principalmente a partir da questão 223 do Livro dos Espíritos, que ele fala o seguinte: é compulsória a encarnação humana? Os Espíritos respondem para Kardec: não, depende do seu livre-arbítrio, da sua escolha, mas também são nelas impostas quando convém a espiritualidade maior. Então todos nós, pelo menos em sua grande maioria, estamos aqui por escolhas nossas. Nós estamos aqui no corpo em que nós planejamos. Nós estamos aqui com os familiares que nós planejamos. E mesmo aqueles mais difíceis são aqueles que nós mais devemos insistir no amor. Porque o amor, nos dizeres de Paulo, cobre uma multidão de pecados. E nos tratando dos afetos, e os afetos quer dizer aquilo que nos afeta nas questões emocionais da vida, são esses relacionamentos as principais conjunturas do processo encarnatório do indivíduo, dentro da sua psique, dentro do seu campo de pensamento, em que ele deve se refletir, a fim de que não repita as lições num futuro próximo em modo expiatório. Para a gente entender o que são os nossos afetos, é tudo aquilo que nós sentimos. O nosso sentimento é uma base a partir das nossas emoções. As nossas emoções no dia a dia são todos aqueles sentimentos que são sentidos como uma resposta às diversas questões que temos na vida. Um exemplo: foi fechado no trânsito, ou de repente o trânsito está muito engarrafado, eu sinto uma raiva. Aquilo é emoção, é algo que logo passa. Né? Tirou-se o trânsito congestionado, sai a raiva. Alguém me agrediu, eu estou magoado. Passa-se o tempo ou tira-se a agressão, some-se aquele sentimento. Isso são essas emoções. As emoções são respostas imediatas do nosso sentimento. E o nosso sentimento é aquilo que estrutura dentro do nosso pensamento como algo estável. Então, quando nós temos um pensamento excessivamente negativo, em que nós trazemos para a nossa psique, para o nosso cérebro, o total da quantidade de pensamentos que tivemos ao longo do dia, e ele se estabiliza em uma zona negativa das nossas vibrações, ele vai sedimentar ali um processo depressivo. Quando nós trazemos vários outros processos e transtornos, culpa, medo, raiva, angústia, eles vão se transformar em algum transtorno, em alguma fase da sua vida. E como que eu sei isso? Através do sintoma. E são diversos os sintomas que nós vemos hoje na humanidade. Desde as doenças primariamente psicossomáticas, doenças de pele, doenças de cabelo e tantas outras, até as condições mais graves do suicídio. Tudo isso está alinhado às nossas vibrações, às nossas zonas de pensamento. Então cabe a nós a seguinte reflexão: aonde nós estamos vibrando? Existe um ditado que diz o seguinte: aonde estará a sua mente, ali estará o seu coração. É uma frase muito bonita, mas também muito densa. Aonde estará a sua mente, ali estará seu coração. Porque aquilo que pensamos, estamos vibrando, seja positiva ou seja negativamente. E a soma, como dizia Kardec, que tudo do nosso pensamento é um conjunto de hábitos adquiridos, a soma dos nossos pensamentos definirão a nossa personalidade. Ah, mas eu sou nervoso. O que te faz nervoso? Ah, mas eu tenho medo.
O que te faz feliz? Ah, mas eu não me importo. O que te faz nesse mundo com que não se importe? Ah, mas todos os nossos sentimentos são a base repetitiva das nossas emoções. E tantos os outros teóricos do campo mental, sejam eles psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e tantos outros, começaram a enxergar isso. Há mais de 150 anos nós temos estudado a mente humana, nós seres humanos, temos estudado a mente humana exaustivamente, a partir dos casos neurológicos, dos casos de depressão, de melancolia e de loucura mais profundos, até os casos de ansiedade e depressão que acometem hoje a sociedade. E se nós começarmos a analisar nesse campo terapêutico, nós veremos que, principalmente pós-pandemia, que houve um isolamento forçado, que nós não estávamos acostumados a submeter a nossa mente, pois a mente ela foi feita para se relacionar, nós vemos uma verdadeira chuva de doenças e transtornos de afetividade em que as pessoas estão passando e 70% delas não se dão conta que passam por isso. Somente 30% procuram apoio. Sejam eles com os terapeutas, nas casas religiosas, com os psiquiatras, psicólogos e tantos outros terapeutas por aí, mas que conseguem enxergar em algum momento que estão doentes. E uma mente que precisa de ajuda, uma mente que está no complexo de transtorno, para entendermos o que é o complexo, o que é o transtorno, é tudo aquilo que sai da nossa normalidade. Um exemplo, nós durante o dia, nós trabalhamos, nós temos os nossos relacionamentos com os nossos filhos, os nossos pais, enfim, nosso relacionamento profissional. Em algum momento a gente vai sentir raiva, em algum momento vamos sentir tristeza, mas em, digamos assim, aspectos corriqueiros da vida, vai passar. Ao longo do dia, vamos ter algum pensamento negativo, alguma irritação, alguma angústia, e em algum momento ela vai passar. Passou. Estava com raiva, passou. Estava com uma angústia, estava com medo, passou. Só que o transtorno, ele se dá pela sua repetitividade, pela sua constância. E ele começa a nos prejudicar na medida que o nosso pensamento se estabiliza naquela faixa vibratória. Pessoas excessivamente pessimistas vão desenvolver um transtorno. Seja pela depressão, seja por tantos outros transtornos, devido à densidade do seu processo vibratório e o seu hábito de transformar o pensamento negativo insistentemente nas zonas mais profundas do seu inconsciente. E é aqui que nós queremos chegar. Quando nós falamos em processo encarnatório, nós falamos da oportunidade de nascer de novo. Nós estamos falando que os espíritos ali se reuniram, dentre eles aqueles que são responsáveis por nós, que não é só um, não é só o anjo da guarda, tem vários espíritos que são responsáveis por nós. Se nós pegarmos toda a literatura de André Luiz, de Emmanuel, veremos que no projeto de construção de uma família, nós temos os nossos familiares que são um pouco mais desprendidos em conhecimento e mais evoluídos que nós, que vão ali ser responsáveis pela nossa vida. É alguém que chega e fala assim, deixa que eu cuido de você. Porque nós ainda, principalmente no processo de erraticidade que se configura entre uma encarnação e outra, é quando o espírito está livre do corpo, ele tem alguém responsável por ele. Se ele quiser. Pois assim existe o livre-arbítrio. E nós, mais uma vez, nos remetemos à questão 223 do Livro dos Espíritos,
no seu inciso D. E ele fala o seguinte: qual que é o período entre uma encarnação e outra? Já que estamos aqui, e que existe um processo em que nós estamos desprendidos do corpo físico chamado de erraticidade, né? Então, o Kardec pergunta isso para ele: qual que é o período? 100, 50 anos, 150 anos, o mínimo e o máximo? Alguém pode me ajudar? Qual é o período mínimo entre uma encarnação e outra? Ela pode ser imediata. Eu posso desencarnar aqui e já estar reencarnando em outro corpo. Ela pode ser automática. E os Espíritos nos dizem de uma forma muito simples e muito didática, pois o livro dos Espíritos e a doutrina espírita, ela veio para ser didática, para desfigurar os dogmas e transformá-los em verdades insofismáveis, verdades que não têm duplo sentido. Então eles dizem o seguinte: de alguns minutos a dezenas de milhares de séculos. Então, de alguns minutos a dezenas de milhares de séculos. Como assim? O Espírito pode ficar dezenas de milhares de séculos? Nós estamos falando de milhões de anos. Ah, mas o Espírito pode ficar milhões de anos sem encarnar? Sim. O Cristo assim não é? Então, meus irmãos, espírito, principalmente em se tratando de espíritos que já deixaram, né, o processo encarnatório, esse ciclo, essa ciranda de reencarnações, pois um dia ela terá um fim, fato. A reencarnação não é uma lei compulsória eterna, ela faz parte somente dos espíritos imperfeitos, pois na cadência dos espíritos puros já não existe mais a obrigatoriedade da encarnação. E qual que é o instrumento da encarnação? Para que ela serve? Para depurar pensamentos negativos, reconstruir condutas, tirar aquilo que está sedimentado na nossa animalidade, os nossos desejos, os nossos traumas, as nossas frustrações, os nossos hábitos que foram construídos ao longo de milhares e milhares de anos. E a partir dali, retirar o anjo daquele espírito bruto, através da labuta incessante da nossa roda de encarnações. Como os indianos dizem, a nossa samsara, nossa roda de encarnações. O voltar-se para si mesmo quantas vezes forem necessárias para aprender a lição. Do mesmo modo que o aluno que não consegue aprender a tarefa, volta ao banco da escola, querendo ou não, para que ele possa aprender a lição. E a partir dali, subir um novo degrau de moralidade e conhecimento. Dentro desse processo, no nosso campo da nossa psique, que é muito mais do que aquilo que enxergamos, existe o nosso consciente, que é o que nós fazemos, o que nós sentimos, e o nosso automatismo primário é andar, falar, movimentar-se, sorrir, chorar. Ninguém ensina alguém a chorar. A gente nasce chorando. Por mais que a gente ensine as crianças a andar, ela vai aprender, faz parte. Ela já faz isso automaticamente ao longo de milhões de anos. E assim vem toda essa nossa estruturação do nosso automatismo. E depois, quando adquirimos a característica de mamíferos, conseguimos adquirir algo que é único no processo evolutivo: a afetividade, a capacidade de sentir. Que não é uma exclusividade dos mamíferos, mas também das aves e tantos outros animais, à exceção dos répteis. Que animal mais fiel do que um cão?
Então, a afetividade, ela não é exclusivo do ser humano, mas saber sentir é. E voltando às primícias de Kardec, em que os nossos hábitos são construídos, nós podemos construir algo melhor de nós mesmos. Voltando para todo esse processo, 95% daquilo que não vemos é inconsciente. A nossa mente está estruturada 95% no inconsciente. É aquilo que a gente não vê. São as nossas memórias mais profundas. Ninguém fica lembrando, quando tinha 5 e 6 anos, aleatoriamente. Algum estímulo, uma foto, uma vivência, uma pessoa, vai lembrar, a gente vai lembrar e buscar aquela memória mais profunda. Nossa, me lembro quando eu tinha 5, 6 anos. Me lembro quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Essa memória está guardada. A gente não lembra ela todo o tempo. Somente a nossa memória mais volátil, a nossa memória externa, a gente consegue lembrar. Ainda bem, né? Se vocês lembrassem tudo a todo tempo, nossa mente não teria controle. E assim são as nossas vivências. Só que no campo do relacionamento, principalmente conosco mesmo, começa a surgir um monte de problema. Se alguém me agride, raiva. Se eu fico desempregado, angústia. Se eu durmo mal, irritabilidade. E são um sem número de emoções negativas que vamos armazenando e vamos engolindo. E vamos engolindo, digerindo aquilo ali. E são remetidas ao nosso processo do inconsciente, de que modo que aquilo fique na superfície. É como se fosse uma sujeira embaixo do tapete. Chega um dia, tem uma sujeira, a gente vai e fala assim, fica por aí por enquanto. Chega no outro dia, tem uma outra sujeira, a gente vai de novo para debaixo do tapete. Fala assim, fica aí. Só que o inconsciente, ele tem uma resposta que é extremamente eficaz para nós entendermos esse processo. Tudo que não é resolvido, volta. Tudo. Tudo que não é resolvido dentro de você, volta. Então, aquele sentimento mal resolvido, ele volta. Aquela angústia guardada, ela volta. A raiva incontida, ela volta. Inconscientemente. E vai somatizando o nosso corpo. De culpa em culpa, a gente vai se entristecendo, a alma vai perdendo a sua alegria, e quando vemos, estamos dragados por uma depressão difícil, de necessidade de controle. A necessidade de controle, vamos acumulando isso ao longo dos anos, e isso se transforma numa ansiedade e difícil tratamento. E quando nós não focamos no presente, naquilo que nós temos, porque o presente é um presente de Deus, e ele não volta, pois o passado já passou, a gente não pode fazer mais nada, a não ser relembrar as nossas memórias que elas ficam de lições para nós, ou ficarmos remoendo ela em forma de processos depressivos, e de culpa, e de raiva, e de angústia. Olha quanta coisa a gente carrega dentro da gente. Só que essas malas que vão ficando dentro desse guarda-roupa chamado inconsciente, uma hora ela enche. E de encarnação em encarnação, e de falha em falha, e de orgulho em orgulho, as coisas vão somatizando dentro da gente. E nós vamos virando verdadeiros depósitos de questões mal resolvidas da nossa vida. Aí vem os gatilhos. Aí na primeira frustração, a agressividade. A agressividade está ligada ao sistema primordial da nossa mente mais inconsciente. Está lá no fundo. A agressividade está ligada ao nosso sentido de conservação lá nos répteis. Mas nós temos ela, está lá dentro. Está armazenada. Tudo
que nós vivenciamos ao longo de milhões de anos de evolução está armazenado. Então, a primeira frustração, raiva. São os sentidos mais primários. Ódio. E por aí vai. Foi agora? Não foi de agora. Você armazenou isso. Está com a mala cheia dentro do seu guarda-roupa de mágoa que precisa ser esvaziada. Só que nós não damos conta disso até que a mala esteja cheia. É como se fosse o cesto de roupa das nossas casas, em que precisa lavar roupa, e de repente dia a dia, mas depois eu lavo. E a hora que a gente vê o cesto está cheio, assim, opa, agora tem que lavar. Da mesma forma são as nossas emoções. Porque elas se acumulam ao longo do tempo, e o que não se resolve, ela vai te retornar em forma de algum sintoma do seu corpo. Começam os processos de ansiedade, os processos de depressão, as doenças psicossomáticas, doenças de pele, problemas de estômago, problemas cardíacos, síndrome do pânico, transtorno bipolar, obsessivo compulsivo, maníaco depressivo e tantas outras vestimentas que o inconsciente está dizendo para a gente: meu filho, organiza a sua casa mental. O consciente está dizendo para a gente: meu filho, resolve os seus sentimentos. Porque aqui não dá mais para colocar tanta coisa, esse guarda-roupa já encheu. Assim é a nossa vida. E as questões mal resolvidas, elas vão chegar. Elas vão chegar e vão se transformar. E vão nos somatizar. E as doenças psicossomáticas hoje são as que mais afastam as pessoas do trabalho. São as que mais desligam as pessoas das famílias. Pois é através das doenças psicossomáticas, como a culpa, por exemplo, que as pessoas caem na compulsão e partem para o vício. Do jogo, seja do gasto, da compra, da bebida. Então, nos rol das doenças mais graves hoje na humanidade, os vícios. Principalmente o alcoolismo. E o alcoolismo está ligado hoje primordialmente à culpa. E as questões mal resolvidas com as questões paternas. E se a gente for investigar, tem uma série de coisas. Mas as compulsões, os transtornos, eles são somente sinais de uma alma adoecida. De uma alma que está pedindo socorro. E às vezes, muitas vezes, as pessoas não conseguem pedir socorro, porque elas não conseguem olhar para si mesmas. Elas não conseguem olhar para dentro. Porque nós somos condicionados a olhar para fora, a olhar para o outro. E se olhar de outro em outro, nós perdemos o foco em nós mesmos. E esquecemos de quê? Da nossa autoestima. De olharmos para o espelho do nosso processo encarnatório e falar assim: o que eu estou fazendo? O que eu estou plantando? O que eu resolvo na minha vida aqui que eu consigo fazer uma coisa que o Chico tanto falava também, chamada reforma íntima, em que nós ainda não conseguimos resolver os aspectos mais simples da nossa vida, que são as nossas respostas imediatas a estímulos externos. Gritou, grito também. Pirraçou, pirraço também. Magoou, magoou também. Então, assim, nós vamos construindo os nossos relacionamentos interfamiliares. Né? Filho, solta um grito, a mãe grita junto, o pai grita junto. Não grita comigo. O grito é uma resposta de perda de controle. A agressividade, quando nós exaltamos com os nossos filhos, na corrigida diária, também é um processo de exaltação e de perda de controle. Mas eu fico nervoso. Tem como não ficar nervoso? Mas eu fico triste. Tem como não ficar triste? Não é fácil. Quem disse que seria fácil? É a porta estreita que é mostrada e vinculada por Jesus. Então nós estamos tratando primeiramente de nós mesmos. É a hora de fazer a reflexão conosco.
Porque nós estamos adoecendo no processo do dia a dia, da vivência, ano após ano, e nós não sabemos o que fazer conosco. Nós não sabemos o que fazer conosco. E o que a gente pode dizer é o seguinte: cuide de você mesmo. Porque não tem ninguém que vai fazer isso por você. Ninguém vai levar a sua alma para passear, ninguém vai levar a sua alma para sentir leveza, e ninguém vai tirar a cruz dos seus ombros. Nós é que temos que aprender conosco mesmo. Deus nos deu livre-arbítrio, a liberdade, mas nos deu também a responsabilidade de lidarmos conosco mesmo. Pois a evolução, ela é individual, ninguém faz por ninguém. Quando chegarmos e partirmos daqui, Jesus vai falar o seguinte, os Espíritos amados, vai falar o seguinte: o que você fez de você? Ah, mas o vizinho, não, esquece o vizinho. Ah, mas meu filho, esquece o seu filho. Ah, mas a minha família, esquece o seu filho. Ah, mas o meu... Não, eu estou perguntando de você. O que você fez de você? O que você fez consigo mesmo? Ah, mas eu era muito nervoso e aprendeu em algum momento a lidar com essa raiva? Ah, mas eu sou muito impulsivo, mas aprendeu em algum momento a lidar com essa impulsividade? Vocês estão vendo que no passa encarnação e entre encarnação, nós estamos lidando com princípios básicos da alma, que são as emoções. Nem vamos aprofundar em sentimento. Nem vamos aprofundar em racionalidade. Vamos somente ficar nas emoções, que são as nossas respostas imediatas. E esse conjunto vira um hábito. A fulano é nervoso. O que fez dele nervoso? Ah, mas fulano, ele não consegue fazer nada. Mas o que está acontecendo com ele que ele não consegue fazer nada? Ah, mas fulano é muito egoísta. Mas por que ele é egoísta? E o outro é sempre um reflexo de nós mesmos. E quando enxergamos o outro, nós conseguimos enxergar fatores que são nossos e que nós não percebemos. Então, qual remédio? Qual remédio para tantas dores, tantos traumas e tantas emoções que ficam mal resolvidas no campo do inconsciente, que somatizam os transtornos afetivos? As palavras de Paulo: o amor cobre 1 milhão de pecados. E cobrir 1 milhão de pecados não é resolver as nossas questões íntimas somente através do amor. O amor é um sentimento universal. Ele, como o sol, se espraia por todos e cada um absorve a sua necessidade e consegue transferi-lo da forma que consegue e consegue compreender. Alguns doam mais, outros doam menos, outros reservam para si, e assim vai. E assim é a alma humana, de canto em canto, de reencarnação em reencarnação, experiência em experiência, para que nós conseguimos resolver essas questões e transferir aquilo que nós ainda não conseguimos resolver através do amor. Quer ver um exemplo? Um relacionamento difícil, um relacionamento impossível, em que ambos os irmãos, em contendas diretas sobre questões da vida, acabam se adoecendo ou se matando um ao outro. Um exemplo: uma próxima encarnação, mas eu sou livre, entre aspas. O que foi feito do seu relacionamento? Então ambos terão de vir em uma nova oportunidade de reparação, a fim de que o ódio entre ambos se transforme em amor. Questões mal resolvidas na sua vida retornarão quantas vezes forem necessárias, a fim de que se abra o seu coração, a porta estreita,
o caminho espinhoso, para que a gente consiga transformar o sentimento em amor. Nas mais diversas configurações corpóreas, pai, mãe, filho, avô, tio, vizinho, patrão. Pois dizem, né, que até os vizinhos não são por acaso do Senhor. Então nós só vamos resolver as nossas querelas sentimentais através da convivência. Conviver não é fácil. Conviver requer um ato de perdão diário. Requer um ato de tolerância e resignação para se tornar pacífico o espírito. E quando Jesus dizia, falava assim, olha, que você chegue numa casa e diz, o Senhor esteja convosco, e a pessoa não te abençoar, a paz retornará para vocês. Como disse a lição primeira, que a felicidade é fruto da felicidade que semeamos. Tudo é vibração. E o nosso campo mental, pensamento, a mente pensa, a vibração produz, e ela encontra um eco, seja ele de felicidade ou de adoecimento. Se eu sou uma criatura pessimista, vibrando em baixos padrões, modulando em energias depressivas, aquela energia vai somatizar no meu perispírito, de modo que ela vai se transfigurar em alguma doença. E assim é. E vai acumulando em traumas, e vai acumulando em processos depressivos, em transtornos obsessivos, em psicoses e até um suicídio. E em se tratando da matéria de perder a vida num ato desesperado, como nós estamos nesse processo de Setembro Amarelo, que é um processo de conscientização, de valorização da vida, e a doutrina espírita tem por responsabilidade, pois ela é o Consolador prometido, nós temos que entender que se a pessoa toma um ato, é porque ela adoeceu muito. E muitas das vezes nós, em nosso orgulho cotidiano, não observamos o adoecimento do próximo. A pessoa ninguém adoece da noite para o dia. Ninguém se traumatiza da noite para o dia. A pessoa vai ficando triste, vai ficando triste, vai ficando triste, se ausenta do trabalho, se ausenta da família, se ausenta da casa espírita. E nós vamos achando normal, fulano é orgulhoso. Porque não fala, você está doente porque não fala nada, porque não consegue. E de tristeza em tristeza, a criatura vai adoecendo. E o processo depressivo vai cada vez somatizando e levando ele para baixo. Mas é só mudar o padrão vibratório, será que ele consegue? É por isso que nós não podemos questionar o auxílio médico. Porque muitas das vezes a pessoa sozinha, sabemos que aquilo, ou os nossos transtornos também fazem parte de todos os neurotransmissores que nós temos, que estão baixos dentro de nós. Aí o psiquiatra, o médico vai passar algum medicamento, a pessoa vai conseguir reagir. Então observemos o próximo, observemos a nós mesmos, se nós não estamos passando por um processo de entristecimento. Porque a gente só vê a hora que o copo está cheio. A gente só observa a hora que a gente está muito doente. E quando a gente ainda consegue levar e falar assim, eu dou conta, eu não estou doente. Eu dou conta, eu não estou doente. Só que a hora que a gente vê, a gente está quase no chão. Então observemos a nós mesmos como um exercício de amor próximo, de amor próprio, a fim de que nós possamos tratar o nosso consciente através da nossa reforma íntima e não nos adoecermos neste processo de pensamento negativo, irritabilidade e jogando tudo isso para dentro de nós mesmos, como se nós fôssemos carregar isso o resto da vida. E se nós fôssemos analisar as nossas malas que nós estamos carregando, nós vamos ver que 80% dela
Aí se você vê a culpa, ah, mas fulano me... Eu fiquei triste 20 anos atrás. Já foi. Para que a gente olha tanto para trás? Não tem mais nada, além das nossas experiências, as mais belas e as mais dolorosas. Para que a gente preocupa tanto com o futuro, se o futuro é construção do hoje? Porque se nós não fizermos o hoje, o que será o futuro? O único responsável pela nossa lavoura somos nós. Adubação, tratar a terra com carinho, escolher as melhores sementes, plantá-las e semeá-las, cuidá-las para que elas se transformem em frutos saborosos do futuro. Retornando às nossas questões, o que nós temos feito da oportunidade de nascermos de novo? Que Jesus nos abençoe hoje sim.